Bem, Piperno, uma história realmente muito estranha, mas absolutamente inaceitável do ponto de vista político nós estarmos aqui discutindo um representante de poder, seja lá qual for, tramando algum tipo de golpe. Nesse caso específico do senador Marcos Duval, ele apresentou as mensagens em que trocava com o ex-deputado agora e candidato ao Senado no Rio de Janeiro, Daniel Silveira. Boa tarde, Paulo, colegas da nossa audiência. É evidente que estamos diante de uma quadrilha golpista, o que para mim não é novidade nenhuma, porque eu falei disso o ano todo em 2022. E eu só vou discordar do meu amigo Jorge Serrão numa coisa. O jornalismo, nesse episódio, se portou muito bem, porque o Marcos Duval, quando ele fala das suposições dele em relação ao 8 de janeiro, ele estava opinando. Ele falou, para mim, houve participação ou omissão do Planalto e tal. Agora não. Agora o quê? Ele não está dando uma opinião. Ele está falando o seguinte, eu estava lá. Inclusive nesses diálogos, nessas mensagens exibidas aí pela revista Veja, houve, inclusive, a gente viu mensagens em que ele e o ex-deputado Daniel Silveira combinavam, inclusive, o local de se encontrar, a forma como se encontrar. Olha, não anuncia que você está chegando, vá até o estacionamento, tal, diferente. Então, ele comprova que ele foi até lá. E isso aumenta a gravidade, porque o chefe da quadrilha, Jair Bolsonaro, ele foi o anfitrião do encontro. Foi o anfitrião, ele estava lá, ele ouviu. Então, se ele coagiu ou não o Marcos Duval, e aí realmente para essa dúvida, porque o senador já mudou a sua versão, essa dúvida de fato existe, mas não existe a dúvida de que ele foi o anfitrião e ouviu tudo e não tomou atitude alguma. E vejam, são muitos os episódios, e eu falei disso várias vezes. A gente, na reta final da campanha, teve, por exemplo, aquela sórdida denúncia da história das emissoras de rádio que não teriam exibidos comerciais de campanha. E aí, então, aquilo daria margem a que se adiasse o segundo turno. Lembram? Queriam adiar o segundo turno. Aí sai o resultado, Bolsonaro perde. E vem a história da tal da auditoria argentina. Aí depois, aquela impostura do PL contestando 300 mil urnas e querendo anular os resultados dessas urnas, o que daria a vitória ao presidente da República e o que acabou gerando uma multa de 22 milhões de reais imposta ao partido pelo TSE. E aí vem a intentora bolsonarista de 8 de janeiro. Eles estavam lá sim, eles invadiram o centro do poder, o coração do poder, e não foram aí patriotas democráticos apenas se manifestando. Não, foram golpistas sórdidos, jagunços políticos que tentaram uma facada na nossa democracia. Aí, nesse final de semana, Valdemar da Costa Neto, olha isso, vejam só, o presidente do PL, a sigla, a legenda que abriga o ex-presidente da República, dizendo também que aqueles documentos, aqueles papéis semelhantes aos encontrados na casa do ex-ministro Anderson Torres, circularam por muita gente. Todo mundo sabia disso. E o presidente da República disse, segundo Valdemar, que não tentou golpe porque ele não tinha condição. Mas e se tivesse? Aí eu fico me perguntando o seguinte, vários setores da vida política do país e muitas pessoas, muitos populares inclusive, a gente sai na rua, conversa com motorista de táxi, gente de aplicativos, gente na rua, né? Pessoas nos bares, elas, por exemplo, criticam a atuação do ministro Alexandre Moraes. E aí, Paulo Matias, Serrão e Cristiano, me perguntam o seguinte, já pensaram se nesse processo confuso, tumultuado, turbulento e cercado de golpistas, se o presidente do TSE fosse, por exemplo, Cássio Nunes Marques?